Meus irmãos, como sempre eu peço, deixem, por favor, suas Bíblias abertas, porque agora nós passamos do capítulo 25 para o capítulo 26, e o capítulo 26 introduz, nesses 5 primeiros versos, introduz o fim, meus irmãos, da obra de nosso Senhor Jesus, até que Ele vá à cruz. E se os irmãos pegarem o fim do capítulo 26 com o capítulo 25, verão um tremendo contraste, porque Jesus está falando no capítulo 26 sobre a vinda do grande rei, como ele virá no final dos tempos. E o capítulo 25 já vai começar afirmando, meus irmãos, que este rei tem que ser condenado primeiro, ele tem que ser entregue para ser crucificado. A introdução do capítulo 26, se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, verão que a introdução visa ensinar o conselho de Deus, a presciência de Deus, sobre a entrega do Filho amado, do seu Filho amado à cruz. Deus entregando o seu Filho, mas usando ainda a instrumentalidade de homens ímpios. Meus irmãos, esse é o centro teológico das Escrituras. Eu vou dizer para os irmãos que essa é a essência das Escrituras. O centro da obra de Cristo. Foi Deus que entregou o seu Filho. Salvação é um desígnio humano. Salvação não tem nenhuma relação com nenhum intuito, nenhum plano, nenhuma mescla ou resíduo de pensamento, interesse humano. E que esta breve passagem que introduz os finais, vamos dizer assim, os capítulos finais do Evangelho de Mateus, nós temos aqui um forte contraste. É assim que começa o capítulo 26, que abre, meus irmãos, o ensino sobre a obra da crucificação. É um forte contraste. Contraste aqui entre o desígnio de Deus, o conselho de Deus, e um contraste entre o ser humano, as pretensões do ser humano, na sua condição decaída, meus irmãos. Então, por um lado, nós temos o Deus do Antigo Testamento, sempre citado na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu enviar seu Filho, há promessas no Antigo Testamento, Deus nada fizera por acaso. A carta aos Gálatas diz que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, ou seja, de todo o arcabouço de história, todo o número de anos que a terra e os céus terão, aquela foi a data específica na mente de Deus, o desígnio de Deus. Ele entrega seu Filho, envia seu Filho sob certas condições, para que ele se submetesse à lei, para que ele tivesse nascido de uma virgem. E meus irmãos, então, esse desígnio de Deus era que o seu Filho fosse entregue. Jesus veio, sempre existiu, eternamente. Não houve um tempo em que Jesus não existisse, não fosse. Mas aqui, meus irmãos, nada na vida dele, em cada aspecto do seu viver, nada deveria estar fora desse propósito de uma entrega. Eu quero propor aos irmãos e aos amigos, façam um estudo dos movimentos de Jesus nos 4 evangelhos. E respondam depois a seguinte questão: qual aspecto da vida de Jesus foge ao controle divino? Qual aspecto da vida de Jesus foge às profecias do Antigo Testamento? As profecias são tão precisas que até a roupa dele seria sorteada entre os que o estavam crucificando. As profecias eram tão específicas que ele seria traído por uma pessoa muito próxima. Cada movimento de Jesus era especificado pelo propósito de Deus. Meus irmãos, por outro lado, também esse capítulo vai mostrar totalmente aqui o lado humano, a condição humana dos que se opõem ao reino de Deus. Pela lógica humana não haveria cristianismo. A lógica humana odeia o cristianismo. Não existe razão de ser para o cristianismo. Jesus é tentado
tentam destruir Jesus enquanto ele ainda está no ventre da sua mãe, antes do seu nascimento. Satanás tenta nosso Senhor ferozmente, mais do que tentou qualquer outra pessoa, outro personagem na história. Satanás o tenta ferozmente no deserto. As pessoas se apresentavam a ele tentando extrair algo dele, mas sem ter nenhuma pretensão do seu ensino, das suas palavras, da sua doutrina. Mas, meus irmãos, é exatamente aqui que nós temos um supremo contraste entre o poder e a sabedoria de Deus e a condição humana. Como a condição humana enfrentou ou se revoltou contra os propósitos de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que não é algo humano. A obra da salvação não é uma coisa humana em que nós podemos dizer, eu tenho uma parte nisto. Existe ainda algo que vem de mim e que será usado nisto. Não existe. É algo à parte da nossa condição pecaminosa. Totalmente à parte. É uma realidade criada, mantida, conduzida por Deus. Não esqueçam que quando as profecias do Antigo Testamento vêm sobre Jesus, elas sempre são profecias acerca da mente de Deus na eternidade. Acerca da mente de Deus, do propósito eterno de Deus, que não foge nenhum elemento da eternidade, nenhum ponto, né? Não foi um segundo plano. E eu quero que os irmãos entendam exatamente isso. Na revelação das Escrituras, o plano de Deus é eterno, nunca foi acidental. Nenhuma coisa deixaria de convergir para aquele momento. Todas as coisas findariam ali, ao final de quase 33 anos, meus irmãos, daquela vida perfeita, ao findarem-se os quase 33 anos daquela vida, daquela senda perfeita entre nós, aquelas veredas perfeitas daquele homem, meus irmãos, que afirmava ser o Filho de Deus, o Messias. Eu quero que os irmãos entendam que o Novo Testamento, como é que o Novo Testamento vê a vinda de Cristo? O Novo Testamento sempre volta à eternidade. O Novo Testamento não volta apenas às referências dos profetas, volta à eternidade, ao processo atemporal, quando não se está condicionado a nada, mas apenas ao propósito de Deus, meus irmãos. Eu quero, dentre muitos textos que eu poderia citar, citarei ao decorrer da exposição, mas dentre muitos textos eu quero citar Apocalipse capítulo 13, verso 8. Vejam, por favor, esse extraordinário texto, para mostrar como os autores bíblicos voltam para um ponto de referência que não tem nenhuma referência condicionada, o propósito de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Apocalipse capítulo 13, e verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meus irmãos, que tremenda afirmação. Capítulo 13 do livro de Apocalipse. No pior momento da rebelião humana contra Deus, no pior momento em que o espírito do anticristo está operando por trás das instituições e dos personagens que o refletirão, se é um personagem ou se são dois, ou enfim, não vou entrar no mérito da interpretação, porque aqui a profecia está usando a metáfora, como metáfora, o imperador romano da época. Meus irmãos, no pior período do final dos tempos, em que da rebelião humana, é interessante que se diz aqui que antes que o mundo fosse criado, já havia um livro denominado o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Esse é o livro de Jesus. É o livro do Cristo crucificado. Antes que o mundo fosse criado, Deus tinha em vista que o seu filho devesse morrer
morrer pelos pecados daqueles que haveriam de estar o nome deles escritos, os nomes escritos no livro, inseridos no livro da vida. Então, meus irmãos, não é algo acidental. Salvação nunca foi algo acidental. Não existe uma salvação acidental. O propósito de Deus é inseparável da sua graça, é superior aos méritos humanos, é superior ao condicionamento da condição de pecado, meus irmãos. E eu quero entender, então, esse início. Se nós entendermos os princípios do capítulo 26, versos de 1 a 5, os irmãos, vamos voltar ali, os irmãos, então, nós teremos melhores condições de entender a obra de Cristo. Meus irmãos, o conselho de Deus, nos versos 1 e 2, em relação à condição humana. Vejam, versos 1 e 2 dizem: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Precisamente no momento em que ele para as suas profecias sobre o fim dos tempos, no sermão profético do Monte das Oliveiras, nos capítulos que nós vimos 25 e 26, precisamente quando ele para com este ensino, e aquelas várias parábolas sobre a vigilância em relação ao seu retorno, exatamente, meus irmãos, nosso Senhor agora afirma que ele terá que ser entregue. Ele teria que ser entregue durante a festa da Páscoa. O capítulo 26 termina com a vinda do rei, mas o capítulo 25, aliás, mas o capítulo 26 afirma que ele deveria ser entregue, e aqui nós adentramos a essa entrega como o princípio da doutrina, meus irmãos, no Novo Testamento, da nova aliança. Uma nova aliança estava sendo instaurada. E essa nova aliança profetizada no livro de Ezequiel, profetizada no livro do profeta Jeremias, agora Jesus celebraria esta nova aliança durante a Páscoa, no momento da refeição da Páscoa. E a determinação divina é que logo após, praticamente durante esse período, ele deveria ser entregue. Então, os irmãos, guardem bem essa expressão é chave. E o Filho do Homem será entregue. Meus irmãos, a nova aliança da salvação estaria sendo estabelecida. Eu pergunto para os irmãos, nós estamos em que período aqui? Possivelmente nós estamos de terça para quarta-feira, porque daqui a 2 dias celebrar-se-á a festa da Páscoa. Daqui a 2 dias, possivelmente temos mais de 2 dias aqui, quase 3 dias. Então, terça, mudança de terça para quarta-feira. Os judeus estão se preparando para a festa da Páscoa. Eles entendem que a festa da Páscoa é um dos grandes elementos, a principal festa dos judeus, né? A antiga aliança fazia referência ao Cordeiro Pascal. O que é Páscoa? O que é a festa da Páscoa? Por que é um erro os católicos hoje celebrar a festa da Páscoa? Por que é um erro evangélicos, pessoas que afirmam ser cristãs, uma linha evangélica, protestante, celebrarem a Páscoa? Por quê? Entendam bem, meus irmãos, a festa da Páscoa é uma festa judaica. Ela é uma festa prescritiva para os judeus. Porque eu vou tentar entender isso até do ponto de vista do livro de Êxodo. Êxodo, quando instaurou a festa da Páscoa, a Páscoa foi instaurada com data precisa para ser utilizada. No mês de Nisan, que é o primeiro mês do calendário judaico, que não corresponde ao nosso calendário. No dia 14 do mês de Nisan, comemora-se a libertação dos judeus do Egito. E a festa da Páscoa acompanharia, na antiga dispensação, exatamente o momento em que eles seriam libertos durante a última maldição divina sobre os egípcios, que não queriam deixar o povo de Israel sair. Então, o que acontece é que eles teriam que pegar um cordeirinho, sacrificar esse cordeirinho, unir a família deveria estar vestida, completamente vestida como que já estivesse saindo, o pai deveria estar com o bordão ou o cajado
já nas suas mãos. Deveria se comer ervas amargas, como era algo rápido, também não poderia deixar que o pão passasse por o fermento levedasse, então o pão teria que ser sem fermento. Então, mas deveria se colocar o sangue na verga das portas, nas vergas das portas, para que quando o anjo que viesse destruir os primogênitos, não deixassem sinal de morte naquela família que ela estava crendo, né? O sinal vos servirá, o sangue vos servirá de sinal no lugar onde estiverdes. Este é o ensino de Êxodo. O sangue na porta é de que um cordeiro foi sacrificado. E meus irmãos estariam prontos para sair. Saíram de madrugada. Morreram pessoas, os primogênitos dos animais e da família dos egípcios e dos animais dos egípcios, sempre o primeiro, tanto dos animais quanto os primogênitos das famílias. Eles deveriam partir imediatamente. Por que eles não tinham, então, tempo para levedar o fermento? Não era um fermento levedado como o nosso, industrial. Ele precisava criar bolores, como nós chamamos hoje. Esse fermento era levedado naturalmente, não haveria tempo. Então, unia-se a festa também no tempo de Israel. A festa dos pães sem fermento, né? Então, essa festa, junto com a Páscoa, duraria praticamente uma semana. Praticamente uma semana, no cômputo do Novo Testamento. A Páscoa iniciaria na quinta, e o desígnio de Deus é que Jesus fosse entregue a partir dela. Esse era o desígnio, e a nova aliança seria instaurada. Não mais a aliança do Antigo Testamento, a primeira aliança, mas a segunda aliança, assumindo agora o propósito de Deus no seu Filho. Nosso Senhor utilizou-se desses elementos da Páscoa judaica, da refeição pascal, para ordenar a nova aliança no seu sangue. E ele estava sendo entregue por Deus, pelo próprio Deus Pai, e ele estava ao mesmo tempo voluntariamente oferecendo a sua vida. Vamos ver a grandeza da nova aliança, meus irmãos, em Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34. Nós vemos a grandeza da nova aliança. Ela supera em muito a antiga, que era representativa, simbólica, e ela apontava para Cristo. Ela apontava para aquele que realmente estabeleceria nele a nova aliança. Jeremias 31, versos 33 e 34, irmãos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Foi Deus quem estabeleceu essa nova aliança. Deus a promulgara. Deus promulgou essa nova aliança por meio do seu Filho. Ele veio salvar, tendo alguém em quem salvar, um mediador dessa nova aliança no seu decreto eterno. Então, os termos da salvação, vamos voltar aqui, os termos da salvação são divinos, meus irmãos e meus amigos. Os termos da salvação são divinos. Apenas um mediador que fosse Deus homem poderia corresponder ao exato sacrifício que Deus queria em relação àqueles que haveriam de ser salvos. Eu quero que os irmãos entendam quão necessário é compreendermos isto. Esse é um ensino que foge hoje do rol, né, do staff de muitos pregadores. Quão necessário entendermos isto, que Deus estava excelentemente demonstrando, Deus estava entregando um Salvador, um mediador,
Um Salvador perfeito, entregue pelo supremo conselho de Deus. Em cada momento da entrega de Jesus, nós temos que ver a mão de Deus. Em cada momento. Em cada evento. Em cada particularidade. Há um Salvador levando a cabo o propósito divino. E este Salvador deveria ser também humano. Ele era divino, mas também era humano. Então vejam a expressão, e o Filho do Homem será entregue. Ele é o Messias, ele precisava encarnar-se. Nosso Senhor está oferecendo aqui meios para que os apóstolos mais tarde pudessem compreender. Mais tarde pudessem compreender, por exemplo, que através da Páscoa, a Páscoa judaica seria extinta. Por isso que é um grande erro pessoas hoje celebrarem a Páscoa. Até evangélicos, como fazem erroneamente sem doutrina, foi extinta de uma vez por todas, pelo propósito de Deus na encarnação do seu Filho, na entrega do seu Filho. Agora nós temos a nova aliança. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O crente celebra a Páscoa quando? A verdadeira Páscoa do crente. O crente celebra, meus irmãos, através da Santa Ceia, participando como um membro da nova aliança. A Páscoa seria na quinta-feira, Jesus, então, imediatamente é entregue desde daquele evento. Ele já é traído naquele evento. Ele já é entregue aos soldados. E ele já sofre durante o decorrer da madrugada de sexta até a sua crucificação pela manhã. Mas, meus irmãos, há uma determinação divina aqui. Temos que entender isto. É o conselho de Deus que está entregando o seu Filho durante a Páscoa. Vamos ver, então, um texto muito elucidativo. Textos elucidativos, como a igreja, pouco a pouco a igreja foi compreendendo isto, logo nos primórdios da igreja, no livro de Atos. Vejam Atos capítulo 2, verso 23, a extraordinária interpretação que Pedro faz, como nós estamos entendendo aqui. Atos capítulo 2, verso 23. Atos 2, 23 afirmará: Pedro pregando pela primeira vez, abertamente, o Evangelho. No dia de Pentecostes ele disse: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Nada é acidental. O que estava por detrás daqueles homens fazendo aquilo com Jesus era o desígnio de Deus, era a sabedoria de Deus, meus irmãos. Não era uma iniciativa humana, era divina. A sua morte era injustificável do ponto de vista humano. Nada justifica a morte de Jesus, de alguém que nunca pecou, ser considerado o pior dos criminosos, meus irmãos. Mas não era algo injustificável por parte da realidade do próprio Deus Pai. Eu quero que os irmãos vejam outro texto tremendamente elucidativo. Atos capítulo 4, verso 28. Atos capítulo 4, verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, a igreja estava orando aqui, numa casa, todos estavam ali, orando, não porque estavam com medo, e não porque eles estavam sendo meramente perseguidos. Eles estavam orando pedindo poder para pregar aquilo que Deus realizou em seu Filho. Este é o Evangelho. Eles pediram poder, e o lugar voltou a tremer como no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 4, meus irmãos, Deus predeterminou que o seu Filho unigênito substituiria completamente o teor da antiga aliança, meus irmãos. Então, é exatamente a isto que se refere, meus irmãos, aqui, o início do capítulo 26. É exatamente também este ensino que fere
fere todos os nossos conceitos. Fere a maneira de nós raciocinarmos sobre a vida, sobre a religião. Como é que as pessoas veem a religião em nossos dias? Como muitos evangélicos hoje têm falado sobre Cristo Jesus. Como? Muitos não conseguem deter-se no conceito da nova aliança. Geralmente, hoje o evangelicalismo, o pentecostalismo, neopentecostalismo, os grupos hoje que se afastam deste ensino, geralmente tem que apelar para o mérito humano. O homem tem que ter alguma parte, alguma coisa boa, algo escondido no ser humano. Alguma parte do ser humano tem algo que Deus vê, aceita e se agrada. Meus irmãos, que tremendo mal, que tremendo desvio do ensino doutrinário. Mas esse ensino está nos mostrando, nos fere, mostrando que não há mérito nenhum em nós, não há nenhuma condição boa em nós, não há troca com Deus, não há negociação com Deus. Ele dá o seu filho e a única maneira de receber o seu filho é por uma dádiva que o próprio Espírito Santo opera no coração do pecador, uma dádiva chamada fé salvadora. Ele dá seu filho e o meio de receber esta obra é a fé. Os protestantes puritanos discutiam muito este assunto. A nova aliança é incondicional? Ela é incondicional, mas ela não quer dizer que ela não tem elementos condicionantes. A nova aliança significa que Deus é quem opera a salvação, mas para receber isto, é preciso que a pessoa tenha os sinais da fé e do chamado de Deus. E após a pessoa professar a Cristo, começar a demonstrar também os sinais de que ela se submeteu a esta obra por um chamado de Deus, que a obra está sendo operada nela. Não há nenhuma troca com Deus. Tanto que os puritanos alguns puritanos chamavam que a fé é a condição essencial da nova aliança. A própria fé já faz parte da obra de Deus através da nova aliança. É o próprio Deus que está nos levando a Ele por meio do seu Filho. Aqui está o princípio, será entregue. Este é o poder do Evangelho da Graça. Deus está entregando. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está operando. Quem entregou Jesus? Quem de fato levou Jesus à cruz? Deus, o Pai. Lemos isto fartamente no Novo Testamento. Fartamente no Antigo Testamento. O profeta Isaías falou no capítulo 53 que Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi Deus quem fez recair sobre ele. Foi Deus quem o colocou naquela condição. Foi Deus que disse ao primeiro casal, que alguém um dia viria e esmagaria a serpente e seria a semente da própria mulher, sairia da natureza humana novamente. Alguém, aliás, nasceria e assumiria a humanidade. Mas, meus irmãos, este é o Filho de Deus, que veio de forma perfeita, santa e eterna. Eu vou usar no Novo Testamento, dentre muitos textos, um texto apenas, dada a profundidade dele, que é Deus Pai que entrega o seu Filho. Efésios capítulo 1, verso 11. Ele o entrega com um propósito específico, determinado eternamente. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, recebemos o direito de participar de tudo o que pertence ao reino de Deus, porque os salvos foram adotados. Mas por meio de quem que os salvos são adotados? Em Cristo. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando Deus entrega o seu Filho, não é de forma acidental. Ele o fez porque aqueles que pertencem a Deus haverão de ser salvos nele. Deus daria a eles uma plena condição, segura, definitiva.
Deus escolheu aquelas pessoas nele. Jesus é o protótipo de todo eleito. É o conselho da vontade de Deus. É o conselho de Deus que prevaleceria na salvação. Uma pessoa que nunca pode colocar a si mesma diante de Deus novamente, que ela pode ser aceita por Deus novamente, nenhuma pessoa, meus irmãos, é apenas o conselho de Deus que pode fazer isso. Há um Deus pessoal. Este é o grande ensino aqui. Há um Deus que é santo, eterno, Ele possui infinitamente a glória eterna, mas Ele é quem está colocando pecadores perdidos novamente em uma condição de justiça perfeita, absolutamente segura. Como é que Deus fez? Como é que Deus faz isto? Por que isto é tão seguro, meus irmãos e meus amigos? Por que isto é tão certo e tão definitivo? Porque é pelo conselho de Deus, é o desígnio de Deus. Ele fez isto entregando seu Filho, segundo o seu propósito eterno. Ele escolheu aqueles por quem Cristo morreria. Uma obra perfeita para uma perfeita salvação. Eu quero remeter os irmãos à força do pensamento grego aqui. Efésios capítulo 1, verso 11. Vejam, por favor, a força, ao mesmo tempo eu vou forçar aqui uma paráfrase misturada com exegese aqui. Eu vou forçar aqui a ideia. Cada palavra aqui de Efésios 1, 11 é forte por si mesma. Solapa nosso entendimento, tira-nos da cadeira, tira-nos do conforto da mente racional, dos conceitos lógicos que nós temos de dar e receber. Vejam ali, meus irmãos, nele, em Jesus Cristo, na entrega de Cristo, fomos feitos herança, tendo sido predestinados segundo o plano daquele que, energuntos aqui em grego, daquele que opera, significa ele impulsiona as coisas. Energuntos é impulsionar, energizar. Deus está operando, é Deus quem está fazendo, só Ele pode fazer isto. Segundo o plano, é um plano que só Ele pode fazer. Energuntos é um plano que só Ele pode operar. Glória a Deus. Só Ele pode fazer. Todas as coisas segundo... Vejam a força dessa outra palavra, boulé, em grego. Intenção, plano determinado, um meio de ação. Algo que precisa acontecer tão somente por causa que Deus determinou, por causa da sua vontade. A prova de que há segurança absoluta na salvação é que Deus entrega seu Filho para que isto se mostre a quem Ele está chamando. Ele mostre a quem Ele está chamando pelo Espírito Santo. É Deus quem executa isto. Nada é mais admirável do que isso, meus irmãos e meus amigos. Nada é mais consolador, nada é mais seguro para a nossa vida neste mundo e para a eternidade. O fato de que é Deus quem coloca um pecador em Cristo. Ele entrega o seu Filho por causa daquela pessoa. Ele amou este pecador na eternidade. Um amor que antecede toda a nossa vida. O que quer que nós estejamos vivendo. É Deus que entrega o seu Filho, é Deus quem faz isto. Ele entregou a humanidade perfeita do seu Filho. Vejam, quando nosso Senhor Jesus Cristo declara em Mateus capítulo 26, e o Filho do Homem será entregue. Filho do Homem é uma expressão messiânica, teologicamente muito profunda. Jesus preferia não ser chamado Messias porque perdeu a conotação teológica. Ele prefere ser chamado Filho do Homem porque ele se identificou com a humanidade e ao mesmo tempo ele é o representante da humanidade. Ele é o Messias que veio com esse objetivo. E Deus entrega, meus irmãos, e Ele faz isto, Ele entrega a mais perfeita humanidade para
meus irmãos, ser destruído na cruz. É o mais belo de todos. Jesus é a pessoa mais bela, mais perfeita. Jesus tinha uma vida reta, santa, gloriosa. A sua humanidade era perfeita em cada gesto. Cada ato de Jesus era um ato encantador. Cada palavra de Jesus, pela sua pureza infinda. Imagine você conversar com alguém que nunca usou dolo, engano. Alguém que não tem os aspectos da queda, como diz Romanos 3. Alguém que não tem participa da humanidade como tendo uma boca que é uma sepultura, uma cova de sepultura, como diz Romanos 3. Alguém perfeito, santo, glorioso. Alguém que não consegue e jamais pensou o mal. Essa pessoa perfeita, santa, reta. Quando os guardas do templo foram enviados pelos sacerdotes para prender Jesus um momento, nos evangelhos, quando eles foram prender Jesus, eles pararam, ouviram o ensino de Jesus e não conseguiram colocar as mãos nele. E quando as pessoas, os fariseus e os sacerdotes perguntaram: por que não trouxeste este homem? Eles disseram: nunca, ninguém jamais falou como este homem. Jamais alguém proferiu palavras como este homem. Meus irmãos, Deus entrega exatamente este filho amado para ser maldito. Ser feito oferta pelas piores manifestações do pecado. Todo pecado daqueles que pertencem a Deus. O puritano Isaac Ambrose. Infelizmente nós não temos quase traduções do livro de Isaac Ambrose em português. Mas guardem bem esse nome. Procurem um livro chamado Look Unto Jesus, em que ele afirma que nós sempre devemos olhar para Jesus. Olhar pelas Escrituras para Jesus. A beleza de Jesus, a grandeza de Jesus. Isaac Ambrose afirma que quando Cristo grita na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Isaac Ambrose diz que Cristo gritou assim porque o pacto e acordo na eternidade entre ele e Deus Pai agora havia sido cumprido. Ele foi entregue totalmente. Ele teria que ser expulso da presença de Deus. Ele teria que ser feito o pior dos piores pecadores. Ele foi feito assim, meus irmãos. Glória ao Senhor Jesus da salvação. Glória àquele que tem toda a honra, toda a glória. Aquele que é perfeito e se deu em perfeição. Mas, meus irmãos, esse propósito de Deus é entregar o seu Filho. O Filho do homem será entregue para ser crucificado. Mas, meus irmãos, e o lado humano, como nós ficamos de ver? Vejam os versos 3 a 5. Vejam como funcionava a mente, como esperavam que acontecesse as coisas, imediatamente a conspiração humana para exterminar Jesus, no versos 3 a 5. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Imediatamente agora nós vamos para a perspectiva humana. Humanamente falando, né, aqui, essa oposição a Deus, a Cristo, ao governo de Deus em Cristo, o Evangelho de Mateus será muito descritivo, ele será tremendamente descritivo. A ponto de que aqueles homens queriam matar Jesus, mas eles queriam matá-lo desde a sua entrada. Alguns dias antes, quando Jesus chega na semana anterior, alguns dias antes, quando nosso Senhor chega, vocês veem aí em Mateus capítulo 21, verso 45, quando nosso Senhor enuncia parábolas de que eles são assassinos, pessoas rejeitadas por Deus, pela justiça de Deus nos seus ofícios.
Quando nós vemos capítulo 23, vejam, de Mateus, eles queriam matar Jesus desde ali, quando os 7 juízos, ou 7 ais, de Jesus contra eles. Eles queriam matá-lo quando ele purifica o templo. Eles intentam matá-lo. Mas a narrativa de Mateus demonstra como os planos humanos e a cegueira espiritual desses planos humanos não podem superar, né, o propósito e o decreto de Deus. O que é que nós temos aqui no início do capítulo 23, versos 3 a 5? O aroma, o ensino da soberania de Deus, vencendo mesmo as intenções dos seres humanos, a maneira como os seres humanos pretendiam destruir o seu filho. Vejam, nos versos 3 e 4, nós temos dois termos aqui que, combinados, a palavra no verso 3, reuniram, e o verso 4, deliberaram. Essas duas palavras, numa interpretação do Novo Testamento, uma exegese do Novo Testamento, é uma alusão, aponta para uma alusão ao Salmo 31. O Salmo 31 foi usado também para indicar essa entrega de nosso Senhor. Por exemplo, o Salmo 31, é de lá que vem do Salmo 31 a afirmação de Lucas 23, 46, as últimas palavras de nosso Senhor na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, aqui o Salmo 31 está sendo aludido dessa maneira como Mateus está descrevendo essa questão. O Salmo 31, os sofrimentos de Davi estão apontando, né, para a maneira como Jesus seria traído e as pessoas estavam planejando a sua destruição. Esse poderoso conluio foi profetizado e eles tinham uma maneira de operar isso. Vamos tentar entrar nisso para poder compreender. Eles se reúnem na aulê. Em algumas traduções é no pátio do sumo sacerdote, da casa. Alguns, o pátio do palácio. Em grego, no original, aulê é a área da fazenda. Por isso que em algumas traduções é palácio, porque eles eram extremamente ricos. E algumas pessoas, né, ficam um pouco confusas quando pegam os 4 evangelhos e veem, mas no outro evangelho a referência é que Anás é o sumo sacerdote, não Caifás. E por que aqui é Caifás e não Anás? Meus irmãos, Caifás era genro de Anás. Anás foi deposto em 15 depois de Cristo, no ano 15. Então, devido a esses conluios políticos entre a religião, ele foi deposto e Caifás governa até o fim da sua vida, no ano 36. Mas, se os irmãos voltarem para o Antigo Testamento, a lei que Deus determinou é que o sumo sacerdote não pode ser deposto enquanto ele estiver vivo. Ele é deposto depois que ele morre. Então, ficaram 2 sumos sacerdotes. Essa é a explicação básica aqui, eu não vou ainda entrar nos pormenores. Eles ficaram, os 2. Anás possivelmente era alguém mais experiente, então ele tinha mais influência, e sendo o sogro. E Caifás, sendo o genro, tinha a posição dada pelos romanos. Mas era o reconhecimento dos judeus vinha em relação a Anás também. E muito embora, né, este ódio contra Jesus, essa destruição que pudesse acontecer a qualquer momento, meus irmãos, eles até inclusive mudam os seus planos de uma hora para outra. Eles não pretendem mais matá-lo imediatamente, por causa da festa da Páscoa e da festa, meus irmãos, dos pães sem fermento. Por quê? Porque iria gerar tumulto. Jesus estava sendo muito conhecido. Era preciso não atrair a atenção para a posição de Jesus. Meus irmãos, o que eles deliberaram? Vamos matá-lo só depois da festa. Então essas 2 festas, como eu disse no início da exposição,
São 2 festas que vão durar uma semana. Pela mente humana, Jesus teria que ser morto uma semana depois. Mas o que provocou essa mudança de pensamento? Vamos ver como os desígnios divinos superam a mais profunda maldade humana. Vejam os versos 14 a 16, irmãos. Surge o elemento que nós estudaremos também nesse capítulo, o elemento Judas. Eles tinham esse plano, tinham esse desígnio humano, corrompido, mas decidiram não fazê-lo mais, por enquanto. Pelo menos daqui a uma semana. Mas versos 14 a 16 dizem: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então agora eles não conseguem resistir à tentação. Um dos próprios integrantes do grupo agora é capaz de nos mostrar como ele pode ser preso de forma em que ninguém saiba. A palavra traição, vejam aqui no verso 4, a palavra traição agora é aprofundada no conceito deles, porque a traição pretendiam fazer de forma escondida, mas a traição agora é bem escondida, e escondida de uma tal forma que um membro do grupo de Jesus o entregue. Saiba onde ele está se reunindo, onde ele fez a Páscoa, onde ele praticou a Páscoa. E, meus irmãos, o Cristo teria que morrer então. Deus usou todas essas situações para que o seu Filho amado fosse entregue durante a Páscoa. Vejam o supremo conselho de Deus, para que a nova aliança fosse estabelecida, meus irmãos, na salvação. Eles tinham determinado fazer isto conforme um plano estabelecido. Queriam, a palavra dolos aqui é interessante, né? Queriam matar Jesus, deliberaram prender Jesus à traição, com dolo. Essa palavra grega também tem um sentido aqui de discrição, perpicácia, estratagema. Vamos fazer do nosso jeito. Mas a providência divina determinou outra coisa, que a nova aliança estivesse sendo instaurada enquanto a Páscoa fosse completamente destituída e o Filho de Deus fosse entregue. Meus irmãos, vamos para algumas lições. Estamos apenas introduzindo hoje o capítulo 26. Vamos para algumas lições, irmãos. A obra de Cristo é o preço exigido pela nova aliança em seu sangue. Então, os irmãos têm aqui o quadro que as Escrituras nos ensinam sobre a morte de Cristo. E as ideias aqui desse texto superam todas as ideias, irmãos, que nós fazemos sobre o que Deus requer. Fere todos os nossos conceitos, fere toda a nossa lógica. Este quadro nunca ficou claro para muitas pessoas, até hoje na religião evangélica. Eu quero dizer para os irmãos, eu vou mais adiante até, sou capaz de afirmar na exposição dessa noite, que essa questão entre nós não é uma questão de complexidade teológica. Não é porque isto seja complexo, não. O quadro que o Novo Testamento ensina sobre a morte de Cristo, ensina-nos que é a única maneira, segundo o decreto de Deus, que pode ser aplicada à salvação de pecadores perdidos. É a única forma, a única maneira. Deus está manifestando a sua justiça. Na realidade, esta obra toda é a manifestação da justiça de Deus. Ele não está considerando o que uma pessoa é, ele não está considerando o que uma pessoa fez, ele não está considerando nada do aspecto condicional humano. Está sendo considerado aqui o que ele fez em seu Filho, o que Deus fez em seu Filho, conforme lemos maravilhosamente hoje, meus irmãos, com o dirigente do culto, o texto. Quero voltar a esse texto, uma parte dele pelo menos, Romanos capítulo 3, versos 21 a 23.
Voltemos a ele. Romanos capítulo 3, verso 21 a 23. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nosso Senhor veio para ser o mediador daqueles que Deus separou em seu Filho. Nenhum dos que pertencem aos desígnios do seu Filho serão deixados de lado. Eles não serão deixados de lado, e a prova disto é que Deus entrega o seu Filho. Meus irmãos, eles receberão uma justiça por meio da fé. E eu pergunto aos irmãos, que é esta justiça? O que é esse tipo de justiça pela qual importa que uma pessoa seja, né, salva? É a obra de Deus na morte e na ressurreição de seu Filho. Que Deus estava sendo perfeitamente justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Deus condenou o pecado. Ele condenou de uma vez por todas e para sempre, e Ele deu a vida mais perfeita que havia. A vida do seu próprio Filho, como um dom gratuito para pecadores perdidos. Meus irmãos, esta é a grandiosidade da nova aliança. A nossa condição pecaminosa é um mal insolúvel, é um mal indescritível. Apenas um novo mediador. Alguém que Deus estabeleceu nele uma nova aliança, que ele cumpriria plenamente isto em prol dos pecadores e daria a eles, pela graça, tão somente, por um favor imerecido, meus irmãos. Nosso grande mal é que nós somos seres totalmente depravados, como dizem os cânones de Dort, em Romanos capítulo 3. Nós somos seres totalmente dominados pelo pecado. Isso é tão terrível que somos capazes por nós mesmos de passar a vida toda dizendo que isto não é real. Que Jesus apenas foi um acidente na história, que Jesus morreu porque os judeus o rejeitaram. Meus irmãos, a não ser que Deus envie o seu Espírito Santo para mostrar o significado destas coisas, a mente decaída, ninguém poderia ser salvo. Meus irmãos, ninguém poderia entender o significado de Mateus capítulo 26, verso 2, se não fosse pela fé. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A glória da graça de Deus planejada na salvação de pecadores. A graça de Deus manifestada a eles de uma tal forma que eles não pudessem dar nada a Deus, mas Deus dando tudo, desde antes da criação do mundo. E o ápice disto é a morte do seu Filho. Vamos irmãos, para imediatamente a segunda lição. A supremacia dos desígnios de Deus. Ficou muito claro para todos nós aqui, os planos de Deus estão acima de toda a força contrária. De toda a rebelião do pecado humano. Meus irmãos, em qualquer aspecto do propósito de Deus, não há rebelião humana que possa suplantar esse propósito divino. Então, o grande propósito de Deus não pode ser frustrado. Ele não pode ser impedido. Não há rebelião humana, não há contrariedade, não há distúrbios sociais, não há mudança de mentalidade, não há mudança de leis. Meus irmãos, como nós estamos vendo tantas mudanças rapidamente acontecendo, tantos eixos do mundo hoje social mudando, mas meus irmãos, nada é mais estável no mundo, não há mais estabilidade no mundo. As pessoas têm aprendido com o mal, com o conceito que elas têm de mal, ainda que superficial, elas têm aprendido que qualquer coisa pode ser derrubada, qualquer coisa pode ser aniquilada, meus irmãos, que há uma ignorância tal em todos os lugares que as pessoas não acreditam mais na verdade. Mas, meus irmãos, Deus é o Senhor da salvação.
O poder do pecado parece ser algo invencível, mas Deus é Senhor da salvação. Ele conduziu o seu filho a um ponto no qual o seu próprio filho se oferece voluntariamente como oferta pelo pecado. Deus entrega o seu filho e ele se oferta. Nada pode impedir esse propósito de Deus em salvar da morte pecadores perdidos. Este é um supremo elemento da fé salvadora. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Não há nenhum elemento que se interponha entre Deus e aquele a quem Ele pretende salvar. Eu pergunto aos irmãos hoje e aos amigos, por que muitas pessoas estão frustradas com a religião em nossos dias? Porque as pessoas, meus irmãos, a religiosidade em nossos dias oferece tantas coisas, né? A religião está oferecendo tantas coisas, ela é pior muitas vezes do que um shopping, do que um supermercado. A religião está oferecendo tantas coisas, mas por que não obstante isto as pessoas ainda estão tão inseguras? Elas não têm segurança diante da morte, não têm segurança diante da eternidade, elas não são libertas do pecado. Por quê, meus irmãos? Porque há tanta inquietação na religião, porque perdeu-se a mensagem bíblica de um Deus soberano, perfeito em obras, perfeito nos seus propósitos, nos seus desígnios. Perdeu-se essa ideia. E outras ideias, novas perspectivas estão fazendo com que a ideia de salvação se volte para os homens. A religião está novamente voltando-se para os homens, né, do que os homens entendem, dos seus interesses na religião. Meus irmãos, mas o Deus das Escrituras possui propósitos eternos. O Senhor tem que ser glorificado, porque Ele possui propósitos eternos. Não são propósitos passageiros, nem acidentais, que não podem ser impedidos, meus irmãos. Vamos à terceira e última lição, irmãos. O supremo amor de Deus em Cristo é providencial e eterno. Eu creio que é um elemento do qual nós não podemos sair esta noite sem entendermos que este supremo amor de Deus no seu Filho, essa entrega que Jesus mesmo afirma que aconteceria. Veja um contraste aqui. Jesus diz que isto aconteceria. Os homens por trás dele estavam planejando que isto não acontecesse. Mas, meus irmãos, prevaleceu o propósito de Deus, que seu Filho fosse entregue ali durante a ceia da Páscoa judaica. Nós estamos falando de desígnios, de planos. Eu pretendo dizer para os irmãos que nós temos que ter cuidado com essas palavras, temos que ir para o ponto de vista das Escrituras. Palavras como desígnios, planos, planejamento, retirem as conotações modernas disto. Retirem o que vocês aprendem no escritório, na universidade, né, nos planejamentos de trabalho, de equipe de trabalho. Não é essa a ideia aqui. Por quê? Porque aqui se fala de um Deus pessoal, que por um ato de amor eterno, por uma sabedoria que nenhum plano humano poderia jamais alcançar, por um ato de amor eterno, Deus predestinou eternamente separar um povo em seu Filho, e Ele entregaria o seu Filho por este povo. Cristo foi à cruz por mãos de ímpios. E esses ímpios eram tão ímpios que até a sua impiedade não queria agir na hora que Deus queria, mas foi Deus que determinou que seria. O que há por detrás da ação desses ímpios é o desígnio de Deus, a presciência de Deus, o decreto de Deus, para que o seu Filho selasse a obra da salvação. Nem o amor de Deus é um amor acidental, nem a providencial da salvação é algo acidental. Meus irmãos, é impossível que lhe falte algum amor, este tipo de amor, em algum estágio da vida,
É impossível que lhe falte amor em perigos, em períodos difíceis, de trevas, de angústia, de ausência de respostas. É impossível que falte este amor em alguma medida de fracasso e desalento. É impossível que lhe falte amor quando você vê este amor no Filho eterno de Deus sendo entregue. É impossível que você não veja, meus irmãos, é impossível que nós não vejamos que nos falte amor quando olhamos para este amor na cruz como um desígnio eterno. É impossível que você acredite que você se perderá, que você acredite que será destruído, quando pelo Espírito Santo crê que o Evangelho lhe chamou para a glória de Deus em Cristo. É impossível. Nada poderá nos separar do quê? Daqueles que pertencem ao Senhor. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, na entrega do seu Filho. Nada poderá, meus irmãos. Nada pode separar os eleitos de um amor que é eterno. Ouça o chamado do Evangelho da Graça esta noite. Firme-se neste chamado. Persevere no propósito de Deus. Ele não abandona jamais. Ele abandonou o seu Filho. Mas a palavra de Deus diz, se aquele que entregou o seu próprio Filho por nós, aquele que entregou o seu próprio Filho não nos dará conjuntamente com Ele todas as coisas? Ele abandonou seu Filho, mas Ele nunca abandonará aquele que Ele separou para esta suprema salvação. Ouça o chamado esta noite. Firme-se no chamado do Senhor. Persevere no propósito de Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos.